o ecrã, assim, e não mudes de canal até eu voltar, nem mesmo nos intervalos. Bom dia! Esta manhã vamos conhecer um padre que se rendeu às novas tecnologias porque acredita que a religião não deve ser apenas praticada entre as quatro paredes de um templo. E porque hoje passam 13 anos sobre a morte de Zeca Afonso, vamos revisitar a vida e a obra do último trovador através de um livro escrito pela mão segura de um jornalista que conviveu de perto com o cantor durante largos anos. Finalmente, vou ter uma conversa com uma atriz que, embora na ficção encarne sempre papéis sofridos, na vida real tem um grande sentido de humor. Na saúde, Fernanda Jorge vem hoje deixar preciosas pistas para combater as alergias e as febres dos fenos, através, naturalmente, da naturopatia. O meu primeiro convidado foi o primeiro sacerdote português a aderir ao mundo da internet, tornando-se um pioneiro quando criou uma página pessoal que já foi visitada por mais de 20 mil pessoas. Este homem acredita que a religião pode ser vista de diversas formas e considera que as novas tecnologias também podem ajudar a criar uma ideia menos rígida do padre e da igreja. Iniciou este projeto há 3 anos e já casou, através deste moderno meio de comunicação, um português e uma brasileira. Quero um grande aplauso para o padre Júlio Grangeia Pinto. Como é que lhe chamam? Padre Pinto ou Padre Júlio? Como queira, Júlio talvez. Ou chamo-lhe www.padre... Não, é toda a mesma pessoa. É toda a mesma pessoa. É. Olha, isto é uma ideia muito engraçada, esta de fazer, criar uma página pessoal, um site, não é? Na internet. Como é que lhe surgiu esta... Ora bem, eu costumo dizer que de facto foi um corolário lógico, não é? Porque, assim, eu sempre tive um bocado os genes da informática, não sei porquê. Sério? Foi, não sei porquê, pronto, é daquelas coisas que... Entretanto... Interessa-se pelo assunto desde que deste estudante, é? Ora bem, não, também nem tanto, não vamos recuar à pré-história. Mas talvez quando, praticamente após a minha ordenação, isto em 1984... Estava a começar também. Pronto, também não se falava tanto de computadores como agora. Hoje, claro. Bom, eu recordo que o primeiro computador que eu tive acho que era um 086, aquilo era uma caixa que até me tinha impressão. E, portanto, depois comecei por informatizar as paróquias, que me estão confiadas, neste caso, depois Travassou e Oz da Ribeira. O que é informatizar uma paróquia? Informatizar... Olha, eu também não sabia. Eu também não sabia. Aliás, é uma das coisas que muito me orgulho, já agora passo em modéstia, é o facto de nunca ter aprendido nada destas coisas. Uma pessoa vai aprendendo, vai dando assim, de facto, desculpa a expressão, assim umas marradas, passa a expressão na parede, quando se engana, mas é assim que se aprende. E pronto, e às páginas tantas, eu dando conta das potencialidades desta coisa chamada computador, assim, é uma pena que de facto isto fique... Mas para as pessoas perceberem, porque Sim. Muito do nosso público se calhar não está assim tão familiarizado com estas coisas, percebe? Informatizar uma paróquia é o quê? É colocar, por exemplo, os registros todos dos Exatamente. casamentos, Imagina o dos trabalhão. batizados. Bem, eu imagino, não é? Imagino o trabalhão. trabalhão. Paróquias com muito movimento, imagino. Sim. Neste momento está onde? Eu estou em Travassou e em Oz da Ribeira, que são duas paróquias do Conselho, ou como nós dizemos na Igreja, Arciprestado de Águeda. E é uma trabalheira, não tem muita gente. As minhas 2 paróquias não têm, mas de facto já tenho que fazer suficiente porque, além de acumular, portanto, de ser pároco destas 2 paróquias, sou também professor de Educação Moral na Escola Secundária de Portela, em Águeda. E ainda tem tempo para andar na net. Pois o mal é esse, sabe? O mal é esse, esta maneira de falar, porque eu quando comecei com esta história... Porquê que achou que valia a pena? Porque isto dá uma outra dimensão da Igreja, Padre Júlio, que é, primeiro que a Igreja é sempre um bocadinho conservadora e distante do que tem a ver com tecnologia, o que se calhar é uma ideia errada. Eu acho que sim, porque há muita facilidade nestas coisas de generalizarem. Claro. Porque A, B, C ou D até podem ser assim, claro. E uma pessoa de facto esquece que também há C, D, E, F e G que não são assim. Mas, como estou a dizer, isto foi o corolário lógico. Comecei por informatizar um banco de dados dos paroquianos, quando é que foram batizados, os números, as folhas, uma trabalheira. Pronto.
Depois já se falava na altura, pouco, as coisas não estavam generalizadas como estão agora na internet, e pronto, foi o passo lógico. Vamos lá ver o que é que isso é. Longe de imaginar, de facto, o que é que estaria por detrás desta cortina, desta larga teia mundial. Ficou fascinado quando começou? Fiquei fascinado, ponto e vírgula, então, quer dizer, porque, de facto, isto, nem tudo que luz é ouro, e também, de facto, há trevas, e também há sombras, e também, de facto, há muita podridão. É o mundo. É o mundo, eu acho até, e por isso é que eu, na minha página, aparece lá um diabinho, e aparece lá um anjinho. A página tem um diabinho? Tem. Agora deixou-me com os queixos aqui agarrados. Mas não se preocupe, não se preocupe. Porque eu acho que era importante, e é importante, e cada vez mais, e estamos até no mundo do marketing e dessas coisas todas, que a Igreja, de facto, seja capaz, não só de acompanhar, como também de desmistificar um determinado número de coisas. Sei lá, nós usamos uma linguagem, eu falo de nós, eu, padre também, de Igreja um bocado assim, sei lá, esotérica, fechada. Uma pessoa que não está iniciada nesta história, quer dizer, nestas coisas da Igreja, tem que dobrar a língua, uma pessoa que não está iniciada nestas coisas fica um bocadinho, desculpem a expressão, às aranhas. Salvação, redenção, corpo místico e não sei mais quantos. Eu assim, bolas. Eu tenho que dizer, mesmo que corra o risco, e foi uma opção que eu tomei, mesmo que corra o risco de dizer menos bem, é preferível dizer menos bem, menos politicamente correto, menos religiosamente correto, mas que as pessoas entendam minimamente o que é que estamos a falar, do que estar a falar canonicamente como ele for, e de facto as pessoas realmente não estamos a pregar para o nosso umbigo. Daí que eu vou assim, ora bem, era importante fazer uma página, porque, e depois aquelas coisas, já como é que é, pronto, eu sou frontal, e depois tive a preocupação de dizer que os padres, porque há muita gente que tem medo dos padres, Isso é verdade, isso é verdade. Há muitas pessoas que pensam que não se pode falar de certas coisas com os padres. Valha-me Deus, como diria o outro. E então, eu tenho que usar uma técnica, um marketing apelativo, para que o pessoal, olha que engraçado e tal, e vá ficando e vá mordendo, desculpem a expressão, a isca. Tem que ser um bocado. E pegou, porque o pessoal gostou muito do diabo e tal, e atrás do diabo, clicando no diabo, aparece realmente a minha pessoa, não como se assim tão diabo quanto isso, mas para tentar, como digo, aproximar um pouco a Igreja das pessoas, o discurso das pessoas. E como digo... já lá foram 20 mil, clicaram o diabinho... 26. Já são 26 mil. Clicar o diabinho e descobrir o que é que está por trás. Agora faço a pergunta que neste momento as pessoas estão a fazer lá em casa, que é esse o futuro? A net vai ser uma espécie de confessionário? A sua página substitui a ida ao confessionário para falar consigo em privado? Em absoluto e total sigilo? Esta é uma pergunta difícil. Pois é, mas estava cá, estava guardada. Pois. Não fazia parte nenhuma. Ora bem, eu julgo que a Igreja tem que abraçar com ambas as mãos, e desculpem a expressão, com ambos os pés, esta história, não como um meio exclusivo, mas como um meio alternativo também, porque senão, e usando uma linguagem assim um pouco tradicional, corremos o risco, a Igreja corre o risco, se não o fizer, de estar cada vez mais a pregar para o seu umbigo. E de se distanciar mais das pessoas ainda, não é? E de se distanciar mais das pessoas. Por acaso, no outro dia, sabe, visitava uma igreja muito bonita e os confessionários é um espaço que eu acho que a todos nós mexe com a nossa imaginação, não é? Também são coisas que têm sido muito usadas, quer na literatura, quer no cinema, aquela conversa na prática já não é assim. Já não é assim, pois não? Desculpa interromper, eu recordo quando fiz a primeira confissão, não vou dizer obviamente o teor, não posso, não quero nem devo, mas recordo que estava precisamente, era aquelas coisas antigas, portanto, que havia... Aquela caixinha com aqueles buraquinhos, com a pessoa falar e que não sabe... Só que, entretanto, chegou lá alguém, e eu, como? Desculpe, como? Já nessa altura, vamos arredar a coisa, vamos de facto falar face to face... O quê? Mas as confissões consigo são cara a cara? Mas hoje é assim. Já ninguém vai lá à caixinha... Júlia, valha-me Deus, como diz o outro... Não havia necessidade? Não, eu sou franca, eu não sou uma praticante. Pronto, está bem. E no outro dia, mas sabe porquê que eu me lembrei disto? No outro dia, ao visitar essa igreja, vi o horário das confissões. E aquilo não tinha pós-laboral. Eu fiquei a olhar para aquilo e disse, mas se as pessoas quiserem ser realmente praticantes a sério da religião e dos pressupostos que a igreja impõe aos seus... Propõe aos seus, tem razão, propõe aos seus adeptos, então que horas é que vêm cá? Pois.
Não, uma pessoa tem que estar... Não podem vir a estas horas, uma não pessoa podem tem estar que lá às estar- 3 da tarde para se Tem pôr que estar, para o concordo plenamente. Uma pessoa tem que estar, e eu sinto isto na internet e agora de facto já não chego para as encomendas. Porque isto começou por ser, e é ainda, porque eu tenho paróquias reais. E depois é que Tem a paróquia virtual. E depois é que está a paróquia virtual. E, portanto, eu tenho um atendimento online. Eu acho uma graça. Pronto, está bem. Não, mas desculpa, não, isto é uma genuína admiração. Porque, de facto, há gente de uma nova geração Ó, Júlia, na igreja. nem imagina. E eu tenho que pôr entre comas, porque de facto isto é muito complicado, porque às vezes pensamos que as pessoas nos entendem e entendem totalmente ao contrário. Depois, se me der licença, até posso contar um caso. Mas nem imagina autênticas confissões com aspas, porque não se pode confessar pela internet. Mas confessar no sentido no sentido canónico, da no coisa. sentido tradicional do termo. Sim. Mas eu tenho feito autênticas confissões em que as pessoas, Desabafo. eu quase que diria, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, quase que se despem completamente. Coisas, às vezes, eu não devia estar a dizer isto, às vezes sinto-me mal. Sinto-me tão mal porque quem sou eu, não obstante, estar farto de ouvir estas coisas. Eu já ouvi mas tudo. vê o lado sombrio e mais escuro. E é impressionante, como é que eu ia dizer, o facto das pessoas desabafarem assim com um desconhecido, quer dizer, é uma coisa impressionante. Mas essa é a magia da net, não é? É porque é assim, a pessoa pode estar ocupado por tu, pode mandá-la até para o outro lado se quiserem. Acontece? Acontece. Há diálogo? Acontece. Tem o chat também, não tem? Pois, depois o chat, exatamente, acontece muitas vezes, mas reparem, eu já cheguei à conclusão... É um canal de conversa, vamos descodificar porque o nosso público ainda não está completamente... Desculpa, exatamente. Muitas vezes. Tá. Às vezes até nos provocam na questão Eu imagino que as questões sexuais devem ser muito colocadas. Sim, isso é mato. É mato. Mas no fundo, mesmo quando alguma pessoa pode imaginar que isto é um ataque pessoal... Não é, claro. Não é. É para ver, de facto, deixa-me ver como é que o gajo reage. Posso dizer esta palavra? Não pode? Não pode. Pode dizer, então o senhor é padre. Olha, meu Deus. Por amor de Deus. Pronto. Pode sair uma. Como eu estava a dizer, a pessoa, de facto... Revela-se completamente. Sem qualquer tipo de constrangimento. E depois, como digo, provocam-nos, de propósito, quase que para ver assim, vamos lá ver como é que o fulano reage. Não. Qual é o limite? Até onde Qual é o que ele limite vai? e não sei Onde é que ele vai? E depois ele está à espera que a pessoa responda na mesma moeda, só que eu não respondo. Ou por outra, respondo não respondendo como ele quer que eu responda. Mas passa a mensagem que acha que é importante. Sem dúvida. Por exemplo, pelo menos aquilo que me parece que é... Está a perturbar aquela cabecinha, não é? Pronto, então, sei mais quantos, como é que é, porque isto ataca-nos logo por aí, como é evidente. Claro. Então, como é que é essa coisa de sexualidade, não sei mais quantos. E eu, A sexualidade vamos dos então padres falar. é isso? É o celibato, o celibato. Celibato, concreto. Ora, vamos falar disso, sim, senhor. Vamos falar disso. E depois o pessoal começa logo, calma aí, então, mas como é que é isto? Afinal não responda. Será que é mesmo? E só esta atitude, porque no fundo, vira-se logo o disco. Claro. As pessoas deixam logo, se me permite a expressão, deixam cair a máscara. Da atitude de provocação e passam a ouvir. É logo, completamente. Olha, quais são os problemas que lhe colocam mais? Imagino que tem muitas coisas a ver com a moral da religião e das práticas que a Igreja pressupõe nessa área, mas também tem muitas coisas, muita gente a desabafar, de problemas de solidão. Muito. Sobretudo na questão, há muita gente que está, por motivos vários, e aquilo que eu reaprendi foi que uma pessoa não pode julgar ninguém. Uma pessoa tem que ser tolerante, tem que respeitar. E digo muitas vezes, olha, meu amigo, eu não concordo com isso e para a minha cabeça isto não dá para entender. Mas, no entanto, o que conta não é a prostituição, o que conta é a prostituta. O que conta não é a homossexualidade, mas é o homossexual. O que conta não é o roubo, mas é o ladrão. Ou seja, o que conta é a pessoa. E quando realmente a pessoa se dá conta que estamos a falar de pessoa para pessoa, mas, por outro lado, como é que se há de dizer? Com a particularidade de ter do outro lado alguém que é um profissional destas coisas, que é padre, e sou padre e com muito gosto, diga-se passagem. Temos ali, de facto, um interlocutor privilegiado, porque até houve, um cara até pode tratar por tu, e como uma casada mata-se logo das... Dois em um, como se diz no marketing. Exatamente. Olha, mas há bocado de me dizer, até lhe posso contar um caso. Qual foi assim, o caso que
daqueles que podem ser contados, daqueles que podem ser contados. Falou bem. Qual é assim, o caso que o tocou mais, ou pela emoção, ou pelo choque que lhe provocou? Qual é a... Há muitos. Júlia, se me permite que a trate assim. Claro. De Júlio para Júlia mesmo. Se quer que lhe diga, é assim, desde um homossexual que um dia tentou contactar comigo através de uma videoconferência, ele estava, porque eu também transmito por imagem. Bem. Não é como a SIC, não é? Lá chegaremos. Pronto. E nesse dia ele ligou-me, portanto, via internet, e depois, no fim de tudo, eu estava um bocado... Porque isto também há muitas sombras, ó Júlia. Isto há muitas sombras, há muita podridão, há muito sexo e há... Neste momento estamos a mostrar o seu endereço. Sexo no pior sentido do termo. Sexo no pior sentido do termo. Porque também, de facto, obviamente, tem um sentido bonito do termo, como é óbvio. Não, eu ia lhe perguntar se o sexo tem o pior sentido do termo ou não. Não, então, é evidente, como é que se chama, que nome é que se dá à pedofilia? Que nome é que se dá, de facto... Aí temos que voltar a usar a sua palavra, a tolerância e perceber os contextos em que as coisas acontecem, não é? Pois, não também. Podemos criticar, também. não é? Mas olha, puseram nessas questões todas. Por exemplo, uma questão dessas... E ele então dizia-me, ó padre, eu hoje quis falar, que tinha necessidade de falar com o padre. Sabe, eu precisava de me sentir mais homem. Eu achei giro, pá. Achei giríssimo, giríssimo. Uma senhora, agora com esta publicidade toda em volta do facto da minha página na net, recebi uma carta. Porque eu recebo cartas, eu recebo telefonemas. Já me confundiram com um bruxo, imagina. Porque é tal coisa, uma coisa é aquilo que se diz e outra coisa é aquilo que as pessoas entendem. Claro, claro. E recebi uma carta que até pode dar vontade de rir, mas que mexeu comigo, de uma senhora, portanto está lá nos States, nos Estados Unidos, lá com o marido de facto muito doente, ela também ida em aspas, e ouviu falar nisto através de facto de um canal televisivo internacional, e às páginas tantas escreveu-me, e dizia ela, depois de contar a história toda, e lembrei-me de si, e agora reparem, lembrei-me de si para pedir à internet virtual. Quer dizer... Ela já está a confundir tudo. Já está a confundir tudo, mas no fundo as pessoas têm uma necessidade imensa... Padre Júlio, e podemos chamar a Deus o que a gente quiser, se calhar, não? Não percebi, desculpa. Podemos chamar a Deus o que a gente quiser, não é? Com certeza. Ele não se importará, não é? Com certeza. Ele não se importará. E com certeza, acho que Olha, sim. mas entretanto, as coisas extraordinárias têm acontecido. Eu imagino que o senhor deve ter 1000 histórias que não pode partilhar aqui, porque algumas delas são mesmo quase de confessionário. Há um caso que eu achei divertidíssimo, que é a história de ter procedido a um casamento também já pela neta. Como é isso? Isso então a mim parece-me realmente absolutamente revolucionário. Eu não sei, vamos lá ver, vamos cá esclarecer os telespectadores, porque é assim, eu casei-o a ele, que era um noivo de Águeda, com ela e a Nara, ele era o Nezé, mas o casamento foi real. Portanto, o casamento estava a acontecer... Estava a acontecer com os dois na mesma igreja. Já perdi... Mesmo assim, quer saber como é que foi? Não, portanto, eles conheceram-se pela internet. É desses casais novos. Conheceram-se pela internet, namoraram muito pela internet. E depois, vamos lá ver se o virtual é mesmo real. Ele foi lá conhecê-la, olha, é capaz de haver química, como ele disse. Pronto, ela veio e como os pais da noiva não podiam de facto estar lá, por causa das passagens, etc. Nós transmitimos, de facto, a cerimónia... E o senhor estava real ou estava virtual? Estava realmente, Pronto, era isso que eu queria saber. Estava realmente. Então no fundo foi a transmissão de uma cerimónia verdadeira no circuito internet. E foi giro. Eu pensei que era uma coisa mais diferente. Foi giro porque, de facto, eram 50 pessoas. Tivemos depois acesso, porque queríamos saber se aquilo tinha lá chegado ou não, as imagens, e ligámos para lá. Então, mas vocês conseguiram apanhar, conseguiram ver, conseguiram acompanhar a cerimónia e tal, ninguém atendia ao telefone. Assim, pronto, tanto trabalho, e afinal não deu nada. Conclusão, eles estavam a comemorar com champanhe. Eles tinham presenciado a par e passo tudo como se estivessem realmente em loco. Olha, o que é que a sua hierarquia diz disso tudo? A minha hierarquia... As altas esferas da igreja, o que é que acha? Ela diz tudo. Não só, neste caso concreto o meu bispo, Dom António Marcelino, não só não me critica, como me incentiva, como até inclusivamente já me nomeou para fazer parte de uma comissão para estas coisas.
Ora, Igreja 2000, muito bem. Bom, olha, entretanto vamos fazer aqui uma pequena pausa. Estou a ver ali a Fernanda Jorge toda entusiasmada. Oh, Fernanda, estou a vê-la com um brilhozinho nos olhos. Engraçado. Será possível? Bom dia. Pronto, o progresso é sempre bonito de se ver, não é? Isto é progresso. É? É progresso. Também não me diga que também navega na neta. Não Ainda tenho não. tempo. Não Ainda tenho tive tempo, mas gosto Pois isso muito. do tempo é uma coisa que o Padre Júlio já vai contar a seguir, como é que, a que horas é que ele faz este trabalho para todos, já vai contar. Fernanda, hoje vamos falar de uma Hoje, coisa então, que tem a ver com a vamos estação, não é? Exatamente, das alergias. Também vamos falar de prevenção, porque isto devia-se prevenir. As alergias devem ser prevenidas, há formas de prevenir o ataque alérgico e também da relação dos nossos órgãos, do bom funcionamento dos nossos órgãos, e principalmente do sistema imunitário, realmente com a chegada da nova estação, da primavera, que parece até que já está, porque segundo os chineses, a partir de 5 de fevereiro é primavera. Ah, é? Sim, É. Pois é, mas isso os chineses, eles ainda agora comemoraram o ano novo. Pois é, isso nós já é primavera. Nós já estamos cá uma série de Mas tempo. eu acho que se nota já outro ambiente, há outro brilho no sol, não é? Não, Acho que já sim. se sente qualquer Sim. coisinha. E Isso não há então, dúvida nenhuma. então é sobre isso que vamos falar, Júlia. Não Muito só bem. as alergias também respiratórias, mas outras. Bom, eu vou introduzir mais um convidado na nossa conversa. Gosta de música? Sim. É, também há muita música na neta. Pois há. E não tarda nada, vai ter que me dizer, para além da sua página, a que outros sítios da net vai. Vai ter que me contar. Bom, o meu segundo convidado é um jornalista com mais de 20 anos de carreira, que recentemente editou o segundo livro sobre Zeca Afonso. Ele teve a oportunidade de conviver de perto com o cantor durante vários anos. Um privilégio que, claramente, um jornalista jamais poderia ser imune. Por isso, desta proximidade surgiu um livro. Hoje ele está aqui ao meu lado, vai estar aqui ao meu lado para me falar desta obra, Zeca Afonso, As Voltas de um Andarilho. Quero um grande aplauso para o Viriato Teles. Bom dia, Viriato. Ora, antes de mais, também vai muito à net? Às vezes. Às Aliás, todas as semanas, por uma questão profissional até. Dá jeito, não é? Dá jeito. Muito jeito. Dá Para muito nós, jeito. principalmente, dá muito jeito, não é? Já conhecia aqui o site do Padre Júlio? Não, mas vou ver. A ver e seguir com a maior atenção, não é? Não, porque ele, na por cima, tem umas crónicas. Ele também anda aqui na nossa área, Viriato. Ele depois também fala na rádio. Ele já me vai contar. Bom, Viriato, hoje a nossa conversa é acerca de uma amizade antiga, não é? Do Zeca Afonso. Exato. Hoje comemoram-se os 13 anos da morte de Zeca Afonso. Também, enfim, tinha vivido também muito Espera aqui o Júlio intensamente Costa, que a música do Zeca Afonso, que recordação é que lhe traz? Olha, para já é uma música, não digo que seja um aficionado, mas é daquelas músicas que se passa, uma pessoa não muda de estação. Ai, Isto não por um muda, lado. Pois, isto por um lado. E por outro lado, de facto, aquilo que me impressiona, de facto, nele, e neste aspecto, se me permitem, vejo uma ligação muito forte também, é uma missão. É uma missão. Ele canta, eu quase que diria, não é por prazer, ele canta por obrigação, por missão, para instaurar um mundo mais mundo e menos imundo. Menos imundo. Não é? Olha, esse trocadilho foi bom. Quero uma salva de palmas. Mas há muitos, não foi daquelas pessoas na sua geração, posso dizer a sua idade? Oh, valha-me Deus. Oh, valha-me Deus, claro. Onde é que está a sua idade? Espera aí, que eu tenho que ir aqui descobri-lo. Ai, vocês são da mesma idade. Não. Ah, pois são. Acontece. Acontece. Nascido em que dia? 27 De de março. 2. de março? Sim. Ai, por amor de Deus. Ele é mais velho que eu, bastante. Não, 41 anos os dois e tem 2 semanas para aí. Que engraçado. Não, mas portanto, sendo que a vossa geração, eu sou um bocadinho mais nova, sou um bocadinho só, mas que também já somos muito marcados por aquela sonoridade e por aquele tipo de mensagem e justamente por essa, pela poética, porque aquilo já não eram letras, era pura poesia. Não fez parte daquele número de estudantes, por exemplo, que ouvia às escondidas as cantigas de Zeca Afonso, em algum sítio recôndito, sei lá, no seminário, se podia ouvir ou não? Não fez parte desse número de iniciados? Sabe que nessas alturas uma pessoa sabia muito pouco. Onde é que esteve no seminário? Portanto, eu estive... Lá na área? Estive em Aveiro e depois fui para o Instituto Superior
Ciências Humanas e Teológicas no Porto, que é agora, portanto, a Universidade Católica do Porto. Mas, como estou a dizer, nós fomos revolucionários, como é evidente também. Também nos insurgimos contra um status quo que, de facto, que nos parecia, na altura, e de facto era um bocado... Eram outros tempos, não é? E, portanto, como digo, o Zeca Afonso acaba por corporizar, digamos, todo um sentir coletivo. Todo um sentir coletivo. E, nessa perspectiva, de facto, digo que cantava e, de facto, escutava com gosto também, mas, mais do que isso, todos nós sentíamos que, de facto, que ele ia muito mais além, e que nos queria levar mais além também. Aqui ao padre Júlio, entretanto, ouvi dizer que também anda aqui a fazer umas incursões na nossa área. Portanto, faz umas crónicas, não é? Sim, portanto, desde já há uns anos, em rádios locais e regionais. E são crónicas que, eu chamo-lhe crónicas, porque são, de facto, retratos ao vivo e a cores. E que remetem para a atualidade, não é? Algumas. Sim, algumas já estão desatualizadas, como é evidente. Claro, claro. Já não, mas remetiam para a atualidade à altura que as escreveu. Sim. E que até opinava sobre temas que foram muito polémicos. E era complicado, sabe? Porque esta coisa, e a Júlia entende bem, de ter que falar todas as semanas, porque isto era todas as quartas-feiras, isto implicava, de facto, uma trabalheira, como diz o outro, de todo tamanho. E depois, eu, às vezes, tinha que comprar revistas da fofoca para ver se encontrava tema, porque, de facto, às vezes era um bocado complicado. Mas, sobretudo, eu retratava as situações humanas. Era coisas humanas. Eu li duas, uma era sobre aquela senhora que resolveu vingar a traição do marido de forma definitiva, utilizando um processo derradeiro e último, que foi retirar-lhe o órgão com que se faz a vingança. Acho que me perceberam, não é? Não vale a pena dizer tudo. E a outra era sobre aquele caso famoso de uma jovem cheia de calor que se apresentou no Sambódromo pouco vestida. Pois, eu apanhava de facto essas headlines, assim que se diz, é? Headlines, sim. Essas linhas de força, essas notícias mais bombásticas. E depois tentava construir, primeiro destruía. Tem que ser, acho. Claro. E obrigava a refletir. E obrigava a refletir, pelo menos era essa a minha ideia. E depois, e realmente, eu achei, de facto, e não só, eu estou-me a lembrar daquela... Eu li estas duas. Estas duas foi as que eu li. Pronto, e fico muito grato e é um privilégio para mim, de facto, ter assim leitores desta categoria. Mas, de facto, estou-me a lembrar também, por exemplo, de uma dançarina, uma coisa qualquer, que depois de ter feito assim umas tropelias, um tanto ou quanto esquisitas ou fora de normal, depois ainda foi a Fátima e não sei o quê. É essa. É essa? É essa, então é essa. Mas aí não tive de acordo consigo. Mas não vale a pena debatermos aí os dois, não vale a pena. Mas aí acho que foi um bocadinho, radicalizou o seu raciocínio. Mas pronto, tudo bem. Enfim, espaço de opinião é espaço de opinião, não é? Não te parece? Não é, Viriato? Claro. Bom, mais opiniões agora sobre este Zeca às voltas de um andarilho, agora de mais colegas da profissão e de dois homens de Abril. Vamos ver. Alergias, não é? Contra as alergias, marchar. Ora, muito bem, eu vou voltar depois aqui então aos hábitos de vida dos meus convidados. Quer saber a que horas é que o Padre Júlio vai para a net, como é que é a sua vida, se fuma, se não fuma. O Viriato também vai ser submetido aqui ao inquérito. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e já vamos continuar a conversa. Até já. O Padre Júlio conhece a equinácia ou não? A equinácia, pois, exatamente. O que é que o faz espirrar, Padre Júlio? É homem de alergias ou não? Não tem alergia nenhuma? Está a falar no sentido notativo ou conotativo? Não, estou a falar no sentido prático das coisas. Tem alergias ou não tem alergias? Problemas de saúde, tem? Não. Tem uma vida regrada ou não? Palpita-me que trabalha muito. Sim, de facto, estou neste momento quase que a dar o tilt. Não, e realmente agora não consigo para as encomendas e não é pior. Mas assim, em termos de alergias, não, que eu saiba não, até ver. Não espirra muito? Não mais do que o habitual. Olha, a que horas é que nessa vida complicadíssima que tem, é professora, tem duas paróquias, com esta história da net, a que horas é que navega? Geralmente navega-se à noite, não é? Pois, à noite, por vários motivos. Primeiro, porque está a paróquia real, como já disse... Está fechada. Pronto. E em segundo lugar, porque, como digo, também é mais económico à noite.
É verdade. Temos que perceber que, de facto, que esta coisa ao fim do mês também sai do bolso. Então, que é claro. E sai do seu bolso ou sai do bolso? Do meu bolso, mas Do óbvio, seu bolso mesmo? obviamente. E depois, como digo, é a partir das 11, das 23 horas... Começa a sua própria A ideia paróquia é ser virtual. é ser uma hora, só que eu, de facto, neste momento, isto está a ser bom demais. Está a ser bom demais. Porquê? Porque a ideia era acolher as pessoas, era tratar as pessoas pelo nome, era dizer, olá, tudo bem, então o que é que se passa? Está tudo bem mesmo? Às vezes repetir a pergunta 2 vezes, a pessoa fica logo alto e para o baile. Quantas vezes uma pessoa passa, olá, tudo bem, está, mesmo que não esteja, está. Então, Quebrar a que indiferença, cara... quebrar Não. a indiferença. Voltar a fazer a mesma pergunta de outra forma é logo. E agora, com esta coisa toda, eu tenho mais de 100 e-mails. Todos os dias? 100, todos os dias também não exageremos, mas anda à volta de 30 por dia. Tenho na minha caixa de correio eletrónica mais de 100 respostas, ou mais de 100 perguntas, mais de 100 questões. Não Mas dá. também não se iniciou o processo e não pode pará-lo, não é? Agora tem que Pois dar o problema, resposta, de facto, é que às vezes, às páginas tantas, uma pessoa, de facto, prolonga-se mais do que o que se deve. Por um lado, eu estou num dilema. Então que horas é que vai dormir, sendo assim? Depende. Porque, assim... Isto era tudo para saber depois a que horas é que se levanta. Não. Portanto, 8h30 tem que estar na escola. 8h30 tem que estar na E escola. às vezes não é tanto por causa de dormir, mas é mais assim, eu tenho que de facto me despedir e às vezes é doloroso, porque de facto assim, eu não quero despachar a pessoa, porque a pessoa tem que ser acolhida, tem que ser respeitada, tem que ser acolhida como pessoa. Por outro lado, eu também não posso dar uma grande seca, se eu não dormi o suficiente, aos meus alunos no outro dia. Pois, olha, esse público também é um público difícil, É privilegiado, E é muito, privilegiado. muito exigente. Ensinaram muito daquilo que... E de que idade têm os seus alunos? Eu sou professor, portanto, a partir do 10º em diante. E se, já agora, um bocadinho... Rapidamente, que ainda tenho aqui Inácia ali pendurada. É só um bocadinho de vaidade. Um bocadinho de vaidade. Vai um bocadinho de vaidade, Pronto, então. então... Também temos plantas para isso, também temos plantas para a vaidade. Não há guardanapos. É das coisas mais giras, é que, de facto, a escola onde eu estou, Adolfo Portela, é das escolas que tem mais alunos dos mais velhos. Nas suas aulas? Eu julgo que terei alguma influência. E isto dá vontade de fazer tudo. Tudo. Dormir pouco e tudo. Viriato, já volto ao Viriato, vou aqui. A equinácia para a vaidade, dá ou não? Viriato, e grande pecado alimentar? O que é que eu faço perder a cabeça? Eu sou muito boa boca, como se diz na minha terra. E, de facto, gosto de comer bem, confesso. Alergias, não? Não. Portanto, o fígado não se queixa, mesmo assim. O fígado tem sido habituado há vários aos anos. excessos. Não é? Que é para estar... Tem sido testar. castigado ao longo dos anos. Um dia paga a fatura. Padre Júlio, fuma ou não? Eu não estou a ouvir nada. Vá lá, é que eu, se não fosse frontal como é o seu hábito, eu hoje desmascarava. Porque foi apanhado em grande delito aí nos bastidores. Mas é que estava nervoso. Imediatamente vamos dizer, o padre fuma. Bom, eu quero agradecer muito a vossa presença aqui e a esperar que tudo corra da melhor maneira para o livro do Viriato e imagino que o seu site vai ser, tem que pôr outros colegas seus, aliás, já existem outros colegas seus, não é? Exatamente. A fazerem o mesmo. Aliás, está aqui também, de facto, um colega meu que também vai participando, que é o Parco de Sousa, também já tenho um Parco da Madeira, tenho uma irmã. Tudo a seguir o seu no mesmo caminho, chat para dar o atendimento, caminho porque sozinho não chego. Muito obrigada aos dois. Fernanda, última, não é recomendação, é o que é que vamos falar para a próxima sessão? Apetite. Vamos falar sobre problemas de apetite. Fernanda, isso temos nós em excesso, por amor de Deus. Às vezes é esse o problema. Às vezes é o problema. Muito obrigada, Fernanda. Eu quero então dizer-vos que a nossa conversa vai prosseguir, a seguir com uma senhora que habitualmente vem no ecrã a fazer papéis de grande sofrimento, de grande carga dramática, que tem um sorriso absolutamente encantador e contagiante. Chama-se Márcia Breia e já vão conhecê-la melhor dentro de alguns instantes, depois do breve intervalo. Até já.